A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui nesta série estudando a história do cristianismo. Já temos o primeiro vídeo, vamos fazer em torno de 10 vídeos. Também vamos deixar já a partir de hoje mesmo uma playlist, já sempre do vídeo mais antigo, do primeiro, até o último, no caso, esse o segundo. No primeiro falamos sobre duas fés e introduzimos tudo que vamos falar. Muito importante também ver o primeiro, para entrar no contexto. Mas o segundo vídeo vai tratar agora da parte inicial da fé cristã. Os primeiros cristãos, como eles eram tratados, o que faziam, como foi a organização de tudo isso no primeiro século após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, agradeço a Deus por tudo. E se você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal para ampliar a divulgação do mesmo. Sempre postando um comentário, uma dúvida, um acréscimo positivo, sempre nós podemos interagir através dos comentários. Dê o seu like em nome de Jesus. Nós vamos ver então, que sempre tem irmãos antes também, a Bíblia, é claro, fundamental, lápis, caderno para anotações. Nós vamos ver que o cristianismo, ele começou de fato após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, com os primeiros apóstolos, no primeiro século, dando início à pregação, dando início à evangelização, dando início às boas notícias, no mundo conhecido da época, ali no continente europeu, basicamente no Império Romano. Gradualmente eles foram crescendo. Diz a história, ou alguns historiadores, que por média de 40% eles cresciam ao ano. Pessoas da base da pirâmide hierárquica da época, ou seja, pessoas simples, artesãos, costureiras, trabalhadores, pessoas com necessidades, pessoas enfermas, enfim, que depositavam a sua fé, a sua confiança na mensagem trazida por Jesus Cristo de Nazaré. Se formou lideranças na época, anciãs, automaticamente os anciões eram considerados líderes sem serem impostos para serem tais líderes, mas devido aos seus dons, automaticamente seu conhecimento, seus dons, suas realizações, seus feitos, tornavam os líderes de comunidades naquela época e propagadores dessa maravilhosa mensagem. O império dominante era o Império Romano, que dominava cerca de metade do mundo. A população da época era estimada em 250 milhões de pessoas, sempre aproximadamente. Em mais de 125 milhões de pessoas pertenciam ao Império Romano. Esse império era muito grande e tinha algumas especificidades, algumas características que tornou mais fácil a propagação do cristianismo. Podemos citar algumas como a Paz Romana ou a Pax Romana. Podemos citar também a facilidade com que eles permitiam a liberdade religiosa, a expressão da religiosidade, algo que impérios anteriores não eram assim. Construindo estradas, infraestruturas, correios, sistema viário, tudo isso facilitou a propagação da mensagem. O andar das pessoas, como Paulo, como Pedro, evangelistas, mestres, ensinadores, poderiam andar agora no mundo de uma maneira mais fácil, porque o império construiu estruturas para isso, facilitando então a divulgação do cristianismo. Veio Jesus Cristo, então, numa época propícia para que pudesse, então, esses primeiros cristãos, esses primeiros homens de Deus, divulgar a mensagem a qual Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregai essa notícia. As comunidades cristãs, no primeiro século, eles não tinham uma liderança de fato. Eram pessoas comuns, que não possuíam uma liderança. Essas primeiras comunidades também não tinham uma organização litúrgica própria, porque era o começo das coisas. Então começou a famílias inteiras a se converterem. E essas famílias começaram a fazer reuniões nas suas casas. Também havia reuniões nas praças, lugares públicos. Cristãos se reuniam para se alegrar com a ressurreição de Cristo, esperar o seu retorno, falar coisas boas, compartilhar. Era só alegrias entre essa minoria na época, que é bom frisar. Não era uma maioria, era uma minoria dentro de outras tantas maiorias. E isso começou a causar, em um determinado momento,
preocupações ao Império Romano. Isso começou a causar problemas ao Império Romano. Os imperadores, ou o imperador de cada época, começou a prestar atenção nesse crescimento, porque, afinal de contas, eles traziam uma verdade, eles traziam uma certeza, uma alegria, e estavam crescendo gradualmente ao longo dos anos. E havia algumas exigências do Império que eles começaram a não querer cumprir. Logo vamos vê-las. Mas antes quero ressaltar algo muito importante aqui. Esse crescimento era da classe mais baixa, era dos pobres, era das mulheres que eram muito rejeitadas da época, era dos exclusos. Os milagres que Cristo operou começaram também, em nome de Jesus, muitos a operarem milagres semelhantes e até maiores, como o próprio Jesus disse que aconteceria, chamando a atenção de líderes religiosos judeus que não tinham se convertido, chamando a atenção dos próprios líderes romanos, de outras religiões que começaram a prestar atenção naquele povo que antes não tinha voz, que antes não tinha liderança, agora estava sendo representado e estava sendo organizado. Pouco a pouco, eles estavam criando uma organização segundo a direção do Espírito Santo de Deus, que você pode ver lá em Atos dos Apóstolos, que havia descido sobre a terra, conforme Jesus havia dito. Então as coisas estavam começando a dar um contorno. A história do cristianismo estava começando a passar por uma outra fase. Esses encontros de alegria, essas confraternizações, essas ceias, santas ceias da época que cada encontro havia almoço, janta, compartilhamento, começou a chamar a atenção porque eles diziam que comiam e bebiam do sangue de Jesus ou do corpo de Cristo. E começaram a se falar em canibalismo, que era praticado dentro do cristianismo. Também começou a se falar em ateísmo, porque eles criam em um só Deus, sendo que na época a maioria era politeísta e acreditava em vários deuses. Portanto, eram considerados, além de canibais, ateus, praticadores de uma seita, heresia para a época, que estava afrontando outras religiões politeístas e que faziam outras coisas. Começou a chamar a atenção também que eles se negavam a prestar adoração ao imperador, que exigia essa adoração sobre a sua pessoa. Muito disso com o intuito de reestabelecer um império organizado, unido, porque o Império Romano estava começando a entrar em decadência. Então a adoração ao imperador era algo que parecia que ia levantar de volta um império unido. E começou, então, por volta do ano de 60, 54, 68, por aí, uma perseguição, ou a primeira perseguição de fato, através de um imperador chamado Nero. Um imperador muito mau, muito ruim. Pegou fogo, resumidamente aqui, não vamos entrar nisso, não é o propósito, na cidade de Roma. E grande parte da cidade de Roma foi queimada. 3 bairros, diz a história, não foram atingidos, de maioria cristã. E como de fato culpavam Nero pelo incêndio, ou estavam querendo culpá-lo, Nero jogou a culpa aos cristãos como causadores desse grande incêndio destruidor de Roma, ou de uma parte enorme da Roma. E dentro do Império Romano, ainda não fora, mas dentro do Império Romano começou-se por volta de 64, após o incêndio, uma grande perseguição sobre os cristãos. Essa perseguição tomou proporções enormes. E coisas começaram a ser feitas contra os cristãos porque julgavam que eles eram culpados desse incêndio, culpados de canibalismo, de heresias e outras tantas coisas. Começou a morte, perseguição, tortura, outras coisas. Veio outro imperador, Domiciano, seguiu também essa perseguição. No 2º século também continuou a perseguição em cima do imperador. Eu tenho aqui anotado alguns imperadores na sequência que praticaram essa perseguição. Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Décio, um dos piores, Valeriano. Então, por volta de 303 a 311 depois de Cristo, por todos esses anos, perseguindo os cristãos. Diz a história que Tácito romano, um historiador romano, Tácito, deixou registrado fatos como os cristãos eram cobertos com peles de bestas, e os cachorros vinham e os rasgavam, os devoravam. Diz que eram jogados nas covas, diz que eram queimados para servir de luminária nas cidades, diz que eram jogados aos leões, mulheres torturadas, crianças mortas. Atrocidades ali nessa época eram acometidas contra os primeiros cristãos. E aí se formou grandes mártires.
Você pensa agora, para e pensa tudo que eles passaram para que chegasse aonde chegou hoje. É esse o ponto desse estudo de hoje. Nós entendemos que os cristãos primeiro sofreram muito. Até por volta do ano de 313, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e tornando-o religião oficial do Império Romano, e as coisas começaram a mudar. E aqui nós terminamos. E vamos partir agora para um terceiro vídeo, onde vamos ver o que aconteceu nesta época. Mas por hora, fique aqui com essa reflexão, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa perseguição, era a qual Paulo estava escrevendo e outros tantos após Paulo também escrevendo para que os cristãos mantivessem a sua fé, o seu foco em Cristo Jesus. Para que diante de tudo isso que estava acontecendo, eles não negassem Cristo. Porque muitos diziam, inclusive no segundo século, no começo, que se negasse a Cristo apenas isso, tudo acabava na vida deles. Mas eles não negaram. Amém? Preste atenção nisso. Esse é o começo da história do cristianismo. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, postar o seu comentário para que a gente possa interagir. E até o vídeo 3. Amém?